Outro ponto importante, gente, é a questão da sobremordida, tá? A sobremordida, ela é um desafio. E ela é um desafio desde a corretiva, tá? Ela é um desafio até na preventiva, né? Por isso que é tão bom quando a gente tem a criança e a gente consegue, no segundo período transitório, ir planificando essa curva de SPI. Porque o que que acontece, né, na sobremordida? Essa curva, ela tende a ficar muito acentuada. E é difícil corrigir a curva na corretiva. O que que a gente tem de correção? A gente tem levante de mordida, que vai nos permitir extrusão dos posteriores. Ótimo, quando a gente não pode protruir inferior. A gente tem a curva reversa, que também é muito boa, mas ela protrui muito incisivo, então não é para todo caso, né? E então é um desafio a gente fazer essa correção. Às vezes a gente faz curva, levanta a mordida, faz tudo. A hora que você tira o aparelho e vai olhar a foto final, ele melhorou isso aqui, ó, melhorou quase nada. Você fala, ai, não acredito. Tanto esforço para essa melhorinha de titica aqui. Então, é uma titica de melhora. Aí a gente sabe que isso acontece. Então, qual que é o principal desafio da sobremordida, tá? O principal desafio, sem dúvida nenhuma, é a planificação da curva de Spee. Ela sempre vai ser o nosso maior desafio, tá certo? A retroinclinação dos incisivos inferiores, superiores, perdão, eles são sempre retroinclinados, né? E a necessidade de intrusão dos incisivos inferiores. Então, a gente quer extruir posterior para planificar a curva, a gente quer corrigir a retroinclinação do incisivo e a gente quer intruir incisivo inferior. Então, esse é o nosso combo, né, da nossa mordida profunda. E aí, baseado nisso, né, a gente tem que pensar o que a gente tem de alternativa. O que a gente tem que saber, gente? Existe uma regra, tá? Isso é regra, você tem que anotar, você tem que saber, tá bem? Que faz parte desse nosso universo coalinhador. Funciona assim: toda vez que o seu dente for extruir, toda vez que o seu dente for extruir, ele precisa ganhar a Tátima. Então, dentes que serão extruídos, eles terão a Tátima. Neles mesmos, sempre, sempre, sempre. Agora, toda vez que um dente for ser intruído, o attachment não vai nele. O attachment vai nos dentes adjacentes, tá certo? Não se esqueçam dessa regra. Então, na correção da sua curva de Spee, na planificação da sua curva, quem recebe o attachment são os prés. Se você for fazer a intrusão sequenciada, que é a intrusão canino, incisivo, que é a melhor forma de corrigir a curva, você tem que deixar esses dentes sem attachment, entendeu? E esses dentes não têm attachment, porque eles são os dentes que serão intruídos. Ah, Pri, mas eu também quero rotacionar o meu canino. Aí você pode colocar um attachment de rotação, tá bem? Tudo bem. Mas attachment de extrusão no dente a ser extruído. Dente que vai ser intruído não tem attachment. Quem tem são os adjacentes. Então, por exemplo, aqui eu tô mostrando o inferior sendo extruído e aqui a intrusão dos incisivos superiores. Lembra que eu falei que ele era um problema também na sobremordida? Então, ó, eles recebem o attachment e os incisivos que vão ser intruídos não têm attachment, tá? Então, isso é muito importante vocês lembrarem. E aí, então, para correção da sobremordida, para o nosso combo da sobremordida, o que a gente vai usar? Attachment de extrusão no pré, attachment de para reforço, né, para suporte nos laterais superiores, e o do pré já tem no arco inferior, né? E a gente pode fazer também a utilização dos levantes de mordida, tá? Dos nossos bite ramps. Toda empresa tem isso hoje em dia, não é mais algo difícil de você encontrar. E é importante você ter para você desocluir e facilitar a extrusão dos prés, tá? E também para facilitar a intrusão dos seus incisivos. Então, eles são bem legais, eles são bem importantes da gente ter. E só que assim, ó, gente, tudo que a gente vai ler, essa é a teoria, né? E é assim que a gente vai fazer o nosso clean check. Mas tudo que a gente vai ler sobre extrusão de dentes redondos, né, pré-molares e tal, são dentes que muitas vezes não acontecem o que está previsto.
Então não fiquem chateados se você perceber que não tá indo igual você gostaria. E se isso acontecer, você vai colar um botão aqui, ó. Vai fazer um recorte no seu alinhador. Pode tirar o attachment daí, tá? E vai usar elástico. Ancorado no alinhador superior, você pode fazer um cut no alinhador superior, não precisa colocar botão no pré superior, se você não quiser que eles extruam. Você pode fazer um cut lá mesmo e trabalha com elástico. Para quê? Para você conseguir extruir esses prés e garantir essa correção, tá? É importante a gente também lembrar disso. Isso ajuda muito a gente conseguir ter melhor resultado, viu? Só para vocês saberem. Então, essas são dicas boas para a gente poder corrigir a nossa sobremordida. Então, veja, a gente vai precisar de uma força intrusiva. Os alinhadores, então, eles vão tender a desadaptar, eles vão tender a ter uma desadaptação. Só que se a gente aproveita esse potencial e coloca os nossos attachments, o que vai acontecer? A gente tem a força intrusiva aqui e a própria tendência de desadaptação associada ao comando que a gente vai dar no clean check, ele vai tender a nos ajudar a ter uma tendência de melhor resultado nessa extrusão dos prés. Apesar dela ser algo mais difícil de acontecer, a gente tende a ter uma resposta melhor, tá? Só pra a gente entender que os efeitos colaterais, às vezes, eles podem ser bem-vindos, né? Esse é um caso onde ele ia ser bem-vindo. E aí, existe uma regra para toda vez que você tiver que corrigir incisivos que estão retroinclinados. E essa regra, ela consiste no estagiamento. E esse estagiamento, ele é composto de 3 fases. A primeira fase, você vai vestibularizar, que é esse procline. Depois que você vai intruir. E só então você vai retrair. Não faça tudo junto, porque são movimentos antagônicos. E é um movimento que muitas vezes é difícil, e aí você acaba não tendo o melhor resultado. Porque, por exemplo, quando você faz a proclinação, né, você vai conseguir, se você proclinar primeiro, lógico que você já vai conseguir dar uma certa intruída, né, ao longo desse movimento de proclinação, mas você pode fazer esse ganho e depois faz só a intrusão, para você ter uma resposta melhor em relação aos ganhos dessa terapia, tá certo? E aí sim você retrai. Então, são passos estagiados que é importante da gente ter, que acabam nos dando um melhor resultado, tá? Então, lembra dessa regrinha aqui também, ó. Pode até fazer um print aqui da tela para você lembrar na hora de fazer a avaliação do seu clean check, para você lembrar o que você tem que estar de olho toda vez.